Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Atos dos Apóstolos. Dessa vez com o tema Síntese do conteúdo dos registros de Atos, tá? Sobre o que vamos trabalhar nesse encontro? Sobre os registros que carregam a literatura, destinatários, para quem foi escrito, quem escreveu, essas questões que são, de certa forma, esquecidas em alguns momentos, porém muito relevantes quando nós precisamos nos aprofundarmos em algum tipo de texto, uma vez que, se eu não sei quem me enviou a carta, se eu não sei quem me enviou aquele tipo de presente, dificilmente eu vou conseguir compreender qual era a intenção de quem me enviou e automaticamente não vou ter condições de ser grato a quem me enviou tal dádiva. Então, dentro da característica, por exemplo, hermenêutica, nós precisamos questionar o texto, realizar ali os porquês, os praquês, o para quem, para que assim eu possa extrair do texto ou também do livro as informações que são relevantes para a compreensão, por vezes, de um versículo somente. Porque se eu não consigo compreender por que a carta foi enviada, para quem ela foi enviada, qual a intenção existe por trás daqueles escritos, certamente eu não vou conseguir extrair as informações relevantes para a interpretação daquele texto. Então, hoje, nós vamos fazer essa síntese desse conteúdo que está registrado ali no livro de Atos. Então pegue o seu caderno, a sua caneta, pegue a sua Bíblia e tome nota de tudo aquilo que nós vamos debater, discutir. E qualquer dúvida que for surgindo no período do nosso encontro, deixe o seu comentário aí na barra de comentários, que certamente eu vou estar respondendo vocês posteriormente, ok? Então vamos para aquilo que de fato importa. O primeiro slide que eu separei para vocês é relacionado ao destinatário. Vai dizer o seguinte: possivelmente um pseudônimo chamado de Teófilo, que no grego significa amigo de Deus ou quem ama a Deus. Que o emprego do pronome excelentíssimo era uma pessoa de grande importância no círculo romano. Já no sentido espiritual, o livro é endereçado a todos os que amam a Deus. Quando você começa a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai visualizar ali no primeiro capítulo e nos primeiros versículos a figura de uma pessoa chamada de Teófilo, que para muitas pessoas trata-se de um nome, quando na realidade trata-se de um título de alguém de extrema importância, relevância social. Quem escreve o livro de Atos é o doutor Lucas, esse mesmo que está ali nos 4 evangelhos, que escreve o evangelho segundo o doutor Lucas. Então, Lucas ele vai escrever o seu livro, que carrega o seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, depois de ser escrito, ele é enviado a esse personagem, que nós conhecemos por Teófilo. Por que Lucas ele endereça, ou ele destina os seus escritos a essa pessoa? Porque a mesma, ela era uma pessoa de relevância social, de nome. Então, se essa pessoa, ela chancelasse os escritos, se essa pessoa desse a veracidade daqueles escritos ou das histórias que estavam inseridas no mesmo, automaticamente a sua fala teria peso naquela comunidade, como também em toda a sociedade. Então a intenção de Lucas é fazer com que os seus escritos tenham ali o prefácio de alguém que tinha voz comunitária, de alguém que tinha relevância nas suas palavras, que era conhecido pela sua ética, pela sua moral, pelo seu caráter, que era uma pessoa que não tendia a tomar atitudes de acordo com aquilo que de fato ia ganhar. Então, era uma pessoa que tinha compromisso com a verdade, que tinha compromisso com o equilíbrio das suas decisões. Era uma pessoa que não se vendia, que não trabalhava dentro daquele cenário
de uma mão lavando a outra. Então, quem era o famoso Teófilo? Era alguém que possuía um título de relevância social que dá chancela para aquilo que Lucas havia escrito. Já viu quando você vai lançar um livro ou quando você compra um livro, o que precede as informações que estão inseridas no interior do livro é o prefácio. Geralmente, em alguns livros, né, o prefácio ele vem inclusive na capa, né, onde o autor faz questão de deixar escrito na capa do livro quem chancelou a veracidade das informações que ele inseriu no interior daquele livro, para dar relevância, para trazer peso. Então, Teófilo é aquele que traz peso para a carta, ou melhor, para os escritos de Lucas, aonde Lucas retrata o atos de todos os apóstolos depois da subida, descida e ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Teófilo, ele era alguém que tinha uma relevância social. Só que no grego, o significado de Teófilo era amigo de Deus, ou aquele a quem amava Deus, tá? E essa aplicabilidade do seu nome no sentido espiritual da coisa, como diz o primeiro slide, vai dizer que no sentido espiritual, o livro ele é endereçado a todos os que amam a Deus. Então Lucas ele envia os seus escritos a Teófilo, porque Teófilo era alguém de grande importância dentro do círculo romano, né? E Roma era o centro do mundo. Então, se aquele livro ganhasse notoriedade, né, no meio de uma sociedade que representava todo o mundo, certamente as informações que estavam naquele livro iriam alcançar todo o mundo. Só que a ideia de mandar para essa pessoa cujo nome era amigo de Deus ou quem ama a Deus tem a sua representatividade no sentido espiritual, por quê? Porque é um livro que não é endereçado para quem pertence a uma religião, para quem pertence a uma denominação, para quem tem uma tonalidade de cor de pele, para quem tem uma condição social maior ou menor, mas sim o livro é endereçado para todas aquelas pessoas que amam a Deus. E o que significa amar a Deus? De acordo com João, amar a Deus é aquele que segue os seus mandamentos e que cumpre os seus requisitos. Então, para quem é enviado o livro de Atos dos Apóstolos? Para todos aqueles que vivem de acordo com a palavra, que obedecem à palavra, porque aquele que vive porque obedece significa que é aquele que ama a Deus. Porque o próprio Jesus no Evangelho de João vai dizer que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então, é um livro que é enviado para pessoas que obedecem à palavra, que vivem a palavra, que se sacrificam pela palavra, que se calam pela palavra, que recebem afronta sem retribuir a mesma por conta do amor à palavra. Então, no sentido espiritual, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é enviado para todos aqueles que amam a Deus e demonstram esse amor por conta da sua obediência aos mandamentos de Deus. Tá bom? Então, qual é a relevância do livro? A relevância é mostrar para os obedientes à palavra de Deus quais são as consequências, o norte, a direção, as ações a serem tomadas. Porque quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, porque eu amo a Deus e obedeço às suas palavras, eu passo a entender quais devem ser os meus atos. E quais devem ser os meus atos? Os meus atos devem estar respaldados nos mesmos atos dos apóstolos que são registrados no livro que carrega o seu nome. Deu para entender um pouco essa matemática? Ok? Se sim ou se não, deixe o seu comentário na barra de comentários, por gentileza. Tá bom? Vamos para o nosso próximo slide. O nosso próximo slide vai trabalhar sobre a visão do livro, né? Que vai dizer o seguinte: Atos é o elo entre a vida de Jesus Cristo e a igreja. Tá? Vou trabalhar esse primeiro ponto aqui. Então, qual é a visão do livro de Atos?
ele vai me passar a visão que é um elo entre a vida de Jesus e a igreja. Ou seja, nos 4 evangelhos que precedem ao livro de Atos, eu consigo entender a vida de Jesus, não a sua biografia, né? Mas a história de Jesus. O que ele faz, o que ele fala, o que ele ensina, o que ele prega, as suas ações, o seu silêncio, o seu nascimento, né? Eu consigo entender as partes principais da história de Jesus Cristo. Já no livro de Atos dos Apóstolos, eu consigo entender o que a igreja faz, né, com o conhecimento obtido por meio das ações de Jesus. Agora, no livro de Atos, é o tempo de eu começar a observar as ações que a igreja toma depois dos ensinamentos externados por Jesus. Então, o que eu vejo em Atos? Em Atos eu vejo o prosseguimento, a continuidade, tá, dos ensinamentos de Jesus. No livro de Atos eu vejo se confirmar uma promessa que Jesus faz aos seus discípulos de que obras maiores eles fariam do que aquelas que Jesus o fez. Então o livro de Atos é o momento que eu tenho de observar a palavra de Jesus se cumprindo por meio das ações de outras pessoas. Que palavras são essas? Não são só palavras de ver coxo voltar a andar, de cego voltar a ver, de morto voltar a viver. Mas é o momento de eu conseguir visualizar a forma como a comunidade expressa o amor de Jesus uns para com os outros. Porque quando nós observamos a história da igreja, utilizando os óculos do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos conseguir visualizar a forma como essa comunidade funcionava, né? Qual era a funcionalidade dessa comunidade, tá? Essa comunidade, ela trabalhava em torno da preocupação de uns para com os outros, ao ponto de que todos comiam da mesma mesa, todos partilhavam do mesmo pão, né? Então era uma comunidade de partilha de pão, de partilha de bens e de partilha de comunhão. Essa comunhão estava pautada em jejum, oração e leitura da palavra. Então é o momento de eu visualizar as ações dos ensinamentos do Cristo. Então ela forma esse elo. Jesus disse que deveria ser assim. Em Atos dos Apóstolos eu vejo os discípulos fazendo como Jesus ensinou. E volto a falar, em Atos nós não vamos visualizar com tanta intensidade muitas curas, mas nós vamos visualizar com muita intensidade a prática do amor, da comunhão, da ajuda, da equidade, da empatia, do interesse mútuo de fazer com que todos consigam chegar ao alvo estabelecido por Deus por meio da pessoa de Jesus, que é a salvação. Esse livro de Atos ele é tão significativo dentro dessa particularidade da aceitação, da empatia e do amor, que é o livro que marca, né, o momento em que Paulo é inserido na comunidade de fé, aonde mesmo que por meio de muita resistência e medo, por conta do histórico de Paulo, ele é aceito na comunidade. Aquele que outrora tinha uma carta para matar, agora é aquele que está sentado na mesa, sendo recebido e aceito por aqueles que um dia estavam sob sua ameaça. Hoje nós vemos um tempo, né, onde as pessoas têm muita dificuldade em aceitar, em perdoar, mas estão sempre prontos em apontar, acusar, rejeitar e deletar. Tá? Então o livro de Atos me ensina como eu devo viver, porque se a comunidade de fé aceita como um pregador da palavra, ou melhor, se a comunidade de fé apresentada no livro de Atos aceita um perseguidor da mesma e aceita a sua mensagem, aceita os seus ensinamentos, por que é que a nossa comunidade de fé hoje tem tanta dificuldade para aceitar coisas que na comunidade de Atos eram aceitas? Pode ser por isso
que hoje nós vivemos um tempo onde milagre para a igreja está condicionado ao mesmo poder que um paracetamol tem de executar. Tá? Então, Atos é o elo entre a vida de Jesus e a vida da igreja. O livro também liga os evangelhos com as epístolas, fornecendo um relato de fatos consistentes e de precisão do nascimento e crescimento da denominada igreja cristã. Então, o livro de Atos vai fazer aquele link, né, aquela ponte entre os evangelhos e a epístola. Então, nós temos os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos a ponte, que é Atos dos Apóstolos. Quem é o construtor dessa ponte de Atos dos Apóstolos? Nós temos 3 personagens principais, né? Lucas, o escritor, Pedro, o pregador, e Paulo, o doutrinador, que vai desembocar lá nas epístolas. Que quem vai escrever? As epístolas paulinas, Paulo, as epístolas petrinas, Pedro. Então, olha como é que uma coisa vai unindo-se à outra, tá? Olha como é que uma coisa vai se juntando à outra. Tanto é que na arte de você interpretar um texto, para que eu possa interpretar as epístolas, eu preciso automaticamente me reportar a Atos e automaticamente me reportar aos evangelhos. Ou seja, se eu quiser entender o presente, eu tenho que pegar o caminho da ponte de volta. A interpretação de um texto nunca é futura. A interpretação de um texto ela é sempre do passado. Ela é sempre voltando o caminho. Ela é sempre andando para trás. Hoje nós vemos um período onde parece que dar 2 passos para trás, andar para trás, retroceder é sinal de derrota. Só que biblicamente o retroceder, o andar para trás, significa buscar informações diretamente da fonte. Fonte essa que não foi manipulada pelos mundos modernos e pós-modernos pelos quais nós estamos a viver hoje. Tá bom? Então o livro de Atos ele vai dar precisão, tá? Ele vai dar contextualização, vai dar força, textura, né, para uma igreja que é denominada como igreja cristã. A denominação da igreja de Atos dos Apóstolos não era uma bandeira que nós visualizamos por aí, né? Era uma igreja cristã. Por que igreja cristã? Porque era uma igreja de Cristo. Não é a igreja do Pedro, não é uma igreja do Paulo, não é uma igreja do Tiago, não é uma igreja dos apóstolos, é uma igreja de Cristo. Pois a promessa que o Cristo vai fazer a Pedro e aos demais discípulos é que a minha igreja, né, que as portas do inferno não iriam resistir à minha igreja. Então a igreja tem dono. O dono da igreja é Cristo. Então, se Cristo é o dono, aí nós podemos denominar de igreja. Tá bom? Agora, se a igreja tem um outro dono, é tudo, menos igreja. Tá bom? Então, qual era a denominação da igreja de Atos dos Apóstolos? Igreja cristã. Por que igreja cristã? Porque carrega o nome do dono da igreja. Tá? Hoje nós temos diversas denominações, né? Para cada denominação, ou para cada bandeira, existe uma história por detrás daquele nome, dado àquela denominação. E geralmente, se você for estudar, né, pesquisar o do porquê daquele nome, você vai chegar a 1 ou 2, 3 personagens que se uniram para dar o nome àquela denominação. E que, segundo essas pessoas, foram instruídas por meio de uma revelação concedida pelo Espírito Santo. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, ela carrega um nome. Qual é o personagem que dá nome à igreja? É Cristo. Ponto. Não é o homem, não são os apóstolos, porque a igreja de Atos não é a igreja evangélica de Pedro, igreja evangélica de Paulo. E olha que Pedro era o pregador e Paulo o doutrinador. Não carregava o nome de Pedro, não carregava o nome de Paulo, não carregava o nome de nenhum dos apóstolos, carregava o nome do dono da igreja. O dono da igreja é Cristo, então a igreja ela é cristã. Outro sim, vamos trazer uma comparação aqui
né, nesse último slide dessa nossa aula, que é a comparação de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Né? Na letra em negrito, nós temos o português, em azul, grego. Tá? Olha como é que está escrito no original, Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tá? Existem muitas palavras que são relevantes aqui. Mas como nós estamos falando de poder, né? Eu quero trabalhar essa ideia com vocês do significado do poder, tá? Ou de virtude, né? Poder e virtude se assemelham dentro dessa linguagem grega, tá? E qual é o significado da palavra poder no grego, virtude no grego? Porque a promessa era: vão para Jerusalém e lá fiquem até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Por que eles não podem pregar antes da descida do Espírito Santo? Porque eles não teriam poder. Porque eles venceriam os inimigos depois da descida do Espírito Santo? Porque eles teriam poder. Por que a igreja não pararia? Porque elas teriam poder. Então, a preocupação de Cristo ao mandar os discípulos irem para Jerusalém para receberem o Espírito Santo era conceder a eles poder. Então, a palavra-chave em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, é poder. O que Jesus quer dar a eles? Poder. O que Jesus quer fornecer a eles? Poder. Então, vamos entender o significado dessa palavra poder ou virtude? Diz assim no nosso slide aqui. Poder ou virtude no grego significa dínamos, tá? Essa palavra dínamos no grego possui 4 significados, né? Existem mais outros, mas eu escolhi esses 4 porque julguei eu serem os mais relevantes para a nossa temática. Então, quais são esses 4 significados? Primeiro significado do dínamos é um poder intrínseco, ou seja, é um poder interno. Então, o que Jesus quer dar a eles por meio do Espírito Santo? Um poder interno. É mostrar para eles que o poder que o Espírito Santo concede não é um poder por meio da força do braço, da perna, do dinheiro, do conhecimento, do que indica. O poder não está do lado de fora. O poder que alimenta a igreja é o poder que está do lado de dentro. Então vão para Jerusalém porque vocês vão receber poder. Onde está esse poder? Dentro de nós. É um poder interno. É um poder que habita dentro de você. É um poder que te dá condições de você suportar as dores internas. Tá? Se a dor é interna, existe algo internalizado em você que muda toda a história, que é o Espírito Santo. Então, quando eles recebem virtude, o poder ou dínamos, é Jesus dizendo: o poder está em você, porque eu fiz de você a minha casa. Então, agora você se torna templo, agora você se torna casa. Então, eu não vou me fortalecer quando eu estou no templo, agora você vai se fortalecer quando você tiver um encontro com você mesmo por meio da ação do Espírito Santo. Porque qual é a capacidade do Espírito Santo? Convencer você, não ao outro, do seu pecado, da justiça e do juízo. Qual é o poder do Espírito Santo de fazer sobre você? Te consolar, advogar, te animar, te fortalecer, te alimentar. Tudo pelo lado de dentro e nunca pelo lado de fora. Então, recebendo o Espírito Santo, a sua força interior se torna muito mais forte do que a sua força exterior. E isso é muito relevante. Muito relevante. Porque o que faz uma pessoa desistir não é a ausência da força externa, mas é a ausência da força interna. Já reparou que é a sua força interna que alimenta a sua externa? Por vezes você tem saúde externa, por vezes você tem dinheiro, por vezes você tem casa, por vezes você tem carro, mas o seu lado interior está adoecido.
Você tem tudo para ser feliz, mas o seu lado interior está adoecido. O azeite, ele era inserido no lado interior do vaso. O vaso era importante? Era, mas o que valia mais, o vaso ou o azeite? O azeite. Lembra da viúva? O que ela vende, o vaso ou o azeite? Ela vende o azeite. Então, a preocupação é com o azeite. Então, onde está o azeite? Do lado de dentro. Então, Jesus, ele quer fortalecer o seu lado de dentro, para que quando o seu lado de fora estiver adoecido, você não pare, você não fraqueje, você não desanime. Tá bom? Então, é um poder intrínseco. Segundo ponto, aquele que tem o poder de uma palavra. Então, quem é, essa pessoa que recebe o dínamos? É aquele que recebe o poder de ministrar, de transferir, de ensinar, de aplicar uma palavra. Então, quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É aquele que tem o poder de uma palavra. Eu tenho uma palavra da parte de Deus. Por que você continua? Porque eu tenho uma palavra da parte de Deus. Por que você não desiste? Porque eu tenho uma palavra da parte de Deus. Por que você continua? Porque eu tenho uma palavra da parte de Deus. Sabe? Por que você, mesmo diante de tantas questões, de tantas acusações, humilhações, descartes, abandono, você continua? Porque eu tenho uma palavra da parte de Deus. O poder de quem recebe o dínamos não está no dinheiro, está na palavra. Então você vai visualizar os discípulos sem dinheiro, sem recurso, mas com uma palavra. Lembra de Pedro na porta do templo chamada Formosa? Não tem prata, não tem ouro, mas tem o poder de uma palavra. Eu não tenho nada externo. O meu poder não está no recurso. O meu poder está na palavra. Então, aquele mendigo, aquele doente que estava na porta do templo, ele queria o poder do dinheiro. E recebia esse dinheiro, porque se não recebesse, não estava ali todos os dias. É claro e evidente. Mas como a presença dele naquele lugar produzia para ele algum tipo de recurso, ele foi atrás do recurso que solucionava o seu problema naquele dia. Mas amanhã ele precisava voltar para poder pegar mais um pouco. Então, o poder do dinheiro resolve o seu problema do dia. E era aquilo que aquele coxo estava fazendo. Só que quando chegou alguém que não tinha o poder do dinheiro, mas tinha o poder do dínamo, que fornecia para ele o poder da palavra, ele escuta: não tenho prata nem tenho ouro, mas eu tenho o poder da palavra. No nome de Jesus, levanta aí, anda. No outro dia o coxo não estava mais ali. Porque o dinheiro resolve o problema do dia. A palavra resolve o problema da sua vida. E aquele coxo, ao encontrar-se com alguém cheio do dínamos, recebeu uma palavra que mudou completamente toda a história da sua vida. Terceiro ponto, dar-se a ideia de número, de quantidade. Então, poder, virtude, o dínamos, te dá o entendimento de que você não está só. Então, o que é uma pessoa que recebe o poder ou a virtude do Espírito Santo? É aquele que tem um entendimento que podem todos terem abandonado ele, mas ele nunca está só. Ele pode estar sozinho diante de uma situação, mas ele tem um entendimento que ele nunca está só. Ele sabe que ele nunca está só, porque ele passa a entender que agora, durante o seu período das suas guerras, ao contrário de um outro tempo em que ele lutava sozinho, agora ele não luta. Tá? E tem vezes que você está inserido em situações que você está até acompanhado de outras pessoas, porém se sente só. Mas quando você está cheio do dínamos, você entende. Olho para um lado, olho para o outro, não vejo ninguém. Olho para dentro, vejo aquele que nunca me abandona. Então, o dínamos, a virtude que eles receberiam, daria para eles a ideia de número, de quantidade. Ou seja, eu não estou só, eu estou acompanhado. Eu não estou só, eu tenho alguém comigo.
Nessa guerra eu não estou sozinho, tem outras pessoas inseridas também no contexto. Quem são essas pessoas? Bom, você tem aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fora os anjos que o Salmo 91 diz que ele enviaria para que fizesse com que o seu pé nem tropeçasse em pedra. Olha que maravilha, né? Pois ele não permitirá que o seu pé tropece em pedra. Então, você não está só. Estar cheio do Espírito Santo é ter um entendimento. Você não vai estar só. A caminhada é longa, a caminhada é difícil, a caminhada é estreita, a caminhada é ingrata, certo? Mas a caminhada não é solitária. Olhe para dentro de si que encontrar-se-á com a presença do Espírito Santo. O problema é que devido às dores, e isso é natural, nós estamos acostumados a olhar para frente para ver se encontramos alguém. Preocupamos em olhar para trás para poder chamar alguém. Olhamos para o lado direito, para o lado esquerdo para ver se tem alguém do nosso lado dentro daquela guerra, mas nunca olhamos para dentro. Olhe para dentro, antes de olhar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Porque se o seu primeiro alvo no tempo de luta for olhar para dentro, você pode ficar tranquilo que você não vai precisar olhar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Quarto ponto e último, refere-se a um poderio bélico. Então, por que Jesus diz, vão para Jerusalém, que lá vocês vão receber o dínamos, né? Porque eles vão receber um poder bélico, uma dinamite da parte de Deus. Qual é o poderio bélico? É uma arma, um revólver, um canhão? Não, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o maior poder bélico que vence guerras internas, externas, terrenas ou celestiais. É o nome de Jesus. Então, quando eu recebo esse poder, eu entendo o que Paulo disse na carta aos Coríntios, pois a nossa arma não é carnal, mas é uma arma espiritual, que serve para vencer os inimigos nas mansões celestiais. Então, quando o diabo te vê, ele não te vê com uma AK-47, ele te vê com o sangue do Cordeiro e com o nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer a vocês por esse tempo em que nós passamos aqui. Obrigado a todos por passarem esses minutos conosco aqui, estudando esses temas bastante relevantes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tirem bastante informações de tudo aquilo que nós passamos aqui para vocês e que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre a caminhada de cada um dos irmãos. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a caminhada de vocês e que o nome do Senhor seja glorificado. Um beijo grande, amo a vida de todos vocês, em nome de Jesus.